Quais são os melhores fundos imobiliários para janeiro de 2026? No vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos exemplos de fundos imobiliários que eu estou enxergando com muita oportunidade para esse momento, para esse início de ano. Então fica até o final para você saber quais são. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos e escritor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. Se você ainda não me segue, não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui abaixo para sempre ser notificado quando sair um vídeo novo no ar. E ao final do vídeo, deixe seu comentário e o seu like também. Em 2026 inicia como um ano de muitas perguntas. Será qual vai ser o novo presidente do país? Será como a Selic, a inflação e a economia ficará? Mas de fato, o que a gente tem em mãos nesse momento é um mercado ainda com bastante oportunidade. Como a gente pode ver, o Banco Central manteve a taxa Selic até o fim de 2025 em 15% ao ano. Porém, um dos pontos mais importantes e cruciais aqui, a gente já tem algumas possibilidades, a gente já tem de fato algumas previsões de que essa Selic deve começar a cair o quanto antes. O próprio BTG revisa a projeção de corte de Selic para janeiro desse ano. E de fato, é totalmente compreensível entender isso. Por quê? Porque nesse momento a gente já está vendo a principal bolsa de valores, a principal economia do mundo em um início de corte de taxa de juros. O Fed americano já inicia essa queda, esse declínio, esse fim de ciclo, e isso é muito importante para a nossa economia. Então, de fato, ver a economia brasileira trilhando os mesmos caminhos a partir de agora é totalmente compreensível. E aí, você precisa de fato entender essa imagem que eu vou estar te mostrando agora. Essa imagem basicamente mostra a média de retorno dos investidores de fundos imobiliários que se anteciparam à queda da Selic nos 3 últimos ciclos e também aos retardatários. Então aqui você pode perceber o seguinte, tá? Quem de fato começou a investir antes do início do corte aí da Selic teve os melhores retornos. Essa é a média histórica dos últimos 3 ciclos de Selic. Então a gente pode ver, quem investiu 12 meses antes do início do corte de juros teve quase 16% de retorno. Quem investiu 4 meses antes, 14%. Quem investiu 2 meses antes, 11%. Quem deixou para investir um dia posterior ao primeiro corte, 9,6%. E daí por diante. Então, de fato, isso aqui mostra para a gente que quem toma as melhores atitudes com antecedência e busca os melhores ativos com antecedência antes que de fato a Selic comece a cair, tem os melhores retornos. Então por isso que você que está me assistindo aí, que está investindo em fundos imobiliários ou quer começar a investir em fundos imobiliários, saiba que a gente está vivendo uma grande oportunidade. Por isso que agora eu vou te mostrar alguns dos fundos imobiliários que eu vejo com muitos bons olhos para esse momento. E o primeiro deles é um fundo imobiliário de papel. É um fundo imobiliário no qual muita gente já ouviu falar, só que eu vejo que muita gente não vem investindo nele muito por conta de algumas questões que aconteceram nos últimos anos, que é o KNSC11, fundo gerido pela Kinea, que é um braço do Itaú dentro dos fundos imobiliários. E o KNSC basicamente é um fundo imobiliário de papel que, pelo menos no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, está negociando abaixo do seu valor patrimonial, e isso de fato é super importante. É um fundo imobiliário que tem uma diversificação por indexadores super interessante, CDI, IPCA, que é a inflação, e Selic. Então a gente pode ver aqui alguns dos números desse fundo imobiliário, que vem distribuindo cerca de 9 centavos por cota, isso dá mais de 1% ao mês, e tem como reserva acumulada cerca de 8 centavos por cota. É uma reserva também super interessante que para o longo prazo, e para os próximos meses garante que o fundo imobiliário continue em uma média interessante de distribuição. Mais abaixo a gente pode ver um pouco aqui da carteira de CRIs do fundo imobiliário e a gente percebe que é uma carteira bem diversificada, uma carteira com quase 100 dívidas diferentes, bem diversificada em cada uma delas, o que traz segurança para o investidor. Outro ponto que me chama muita atenção nesse fundo imobiliário também é sobre taxas. Tem a taxa de administração, que é normal para todo fundo imobiliário, mas esse é um fundo que abre mão da taxa de performance. E com isso, grande parte do seu resultado é de fato repassado para o investidor, o que garante que você tenha ótimos resultados no longo prazo. Por ser um fundo imobiliário do segmento de papel, que de fato está atrelado tanto à inflação, quanto ao CDI, quanto ao Selic, lógico, a gente pode ter algumas variações ali do seu rendimento médio, mas por ter uma reserva acumulada
que vem sendo acumulada dos últimos anos, é um fundo imobiliário que pode manter esse padrão de dividendos na casa de 9 centavos, o que, repito, dá mais de 1% ao mês para os próximos anos. E antes de ir para o segundo fundo imobiliário, eu quero te fazer um convite. Se você quer começar seu ano de 2026 com o pé direito de fato, seguindo as estratégias, dicas de um investidor qualificado, de um investidor de fato profissional de mercado, que vai te mostrar o caminho a ser trilhado e que no ano passado teve uma rentabilidade aí próxima dos 20% só na carteira de fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a carteira recomendada da Orion Research. Por lá, por menos de R$1 por dia, você vai ter acesso a essa estratégia que, como eu te falei, somente em 2025 teve aproximadamente 20% de retorno e que tende em 2026 continuar trilhando esse caminho de sucesso. Quer ter acesso? Basta clicar no link que está aparecendo na descrição aqui desse vídeo abaixo e a gente espera por lá. O segundo fundo imobiliário que eu quero te mostrar agora é um fundo imobiliário de tijolo, do segmento de renda urbana ou varejo, que é o GARI 11, fundo gerido pela Guardian e que de fato vem trazendo muita novidade aqui para o mercado e vem chamando bastante atenção, principalmente pelas movimentações feitas nos últimos tempos. E quando a gente compara ele a outros fundos imobiliários do mesmo segmento, é de fato um dos fundos mais descontados, é de fato um dos fundos mais baratos que a gente possui em relação a preços sobre valor patrimonial. O Guardian, ou GARI 11, de fato, vem chamando bastante atenção pela sua diversificação geográfica. A gente pode ver aqui nesse mapa que são mais de 30 imóveis, 31 imóveis, né? 100% de contratos atípicos, ou seja, contratos de longo prazo com multas, né, que equivalem ao restante dos aluguéis, prazo médio de aluguéis de mais de 10 anos, 7 inquilinos diferentes e em 12 estados brasileiros. E aqui a gente pode ver de fato que os principais inquilinos do fundo imobiliário são Carrefour, Grupo Mateus e Pão de Açúcar. São os três principais, mas esse é um fundo imobiliário que já mostra sinais que 2026 tende a ser um ano realmente de crescimento, tende a ser um ano de novas aquisições. Recentemente esse fundo fez a venda aí de 10 imóveis para a XP, para o novo fundo imobiliário da XP, o XPRI, e com isso conseguiu diminuir a dívida que ele possuía, ter uma excelente lucratividade sobre a venda desses imóveis e assim projetar para 2026 um ano ainda melhor do que foi o ano de 2025. Outro ponto de destaque que mostra o grande crescimento desse fundo imobiliário nos últimos tempos é em relação à liquidez dele em mercado, ou seja, cada vez mais ele está sendo mais negociado em mercado, o que é muito bom, e o crescimento dele em número de investidores. Grandes investidores já abriram o olho para esse fundo imobiliário que ainda assim está descontado e que de fato pode trazer grande rentabilidade. Nesse outro gráfico a gente pode ver aqui a rentabilidade dele frente ao yield médio de mercado e um NTNB 2035, ou seja, investimento em renda fixa para longo prazo. A gente pode perceber que esse fundo imobiliário traz consigo um resultado bem acima desses dois indicadores, que são indicadores super sólidos para longo prazo, indicadores que tranquilamente batem a inflação. E o terceiro e último fundo que eu quero te apresentar agora para esse momento de janeiro de 2026 é o Fundo Imobiliário Logístico LVBI 11. Fundo imobiliário hoje gerido pela Pátria e que se destaca por ter imóveis alugados a inquilinos de setores super promissores para esse ano. Aqui a gente pode ver um gráfico que mostra exatamente isso. Esse fundo imobiliário tem 25% dos seus inquilinos atrelados ao e-commerce, 18% ao segmento de logística. A gente tem também 14% segmento automobilístico e 10% ao segmento de bebidas. A outra fatia aqui está diversificada em vários segmentos distintos. Outro ponto importante é a alocação por classe. 95% dos imóveis desse fundo imobiliário são da categoria A, ou seja, imóveis modernos, imóveis feitos para grandes inquilinos. Outro ponto super importante que mostra a resiliência, a segurança desse fundo é que mais de 56% dos seus contratos têm prazo de vencimento a partir do ano de 2029. E nesse momento a vacância do fundo imobiliário também é muito baixa, ou seja, é um fundo imobiliário que está trabalhando com a vacância física de 1
1,7%, enquanto a média geral do mercado logístico gira em torno de 3, 4, 5, 6%, esse fundo imobiliário vem abaixo dos dois. Entre os seus principais inquilinos, a gente pode estar destacando aqui a Scania com 14%, a Amazon 10%, a Ambev com 10% e Magazine Luiza aqui com 9%, seguido de Americanas com 6%. Empresas super grandes e renomadas e com contratos de longo prazo. Esse é um fundo imobiliário que atualmente possui cerca de 10 imóveis alugados a 37 inquilinos diferentes. Por que isso acontece? Porque um galpão logístico não necessariamente precisa ser alugado a um único inquilino. Você pode dividir um galpão logístico em vários complexos diferentes e assim alugar para vários inquilinos. Então, de fato, a gente tem uma diversificação, além de geográfica, de imóveis super interessante e uma diversificação de inquilinos. Então, esse fundo imobiliário, para o que a gente espera de 2026, que seja um ano economicamente super ativo, um ano no qual o segmento logística tem uma expansão muito forte, tem tudo para ser uma grata surpresa. Então eu acabei de mostrar 3 opções de bons fundos imobiliários para esse momento, para janeiro de 2026. Lógico, você precisa fazer os seus próprios estudos e buscar uma carteira diversificada, mas eu quero saber de você, deixa aqui abaixo nos comentários. Dessas opções que eu te mostrei, já conhecia todas, já investe em alguma delas, o que você achou? Deixa aqui abaixo. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até mais.